Bom dia de segunda-feira. E vocês viram que aqui foi um final de semana bem intenso, né? Teve meu aniversário, teve Dia das Mães, várias coisas do jeito que eu gosto. Mas voltamos com tudo pra mais um desafio. E aí vocês têm visto aí nos stories que eu tô com uma rotina um pouco mais tumultuada, tem mais coisas pra fazer, ficou bem diferente da minha normalidade. E aí, vira e mexe, eu venho aqui também pra falar pra vocês o que eu tenho feito, quais técnicas eu tenho usado pra reequilibrar os pratinhos aí do jeito que dá. E aí, seguindo essa linha, eu trouxe aqui os 3 erros que você não pode cometer de jeito nenhum no seu planejamento. Então, se você já gostou do tema, então curte o vídeo aqui embaixo, manda esse vídeo pra sua amiga que tá também tentando se organizar melhor, e aí se inscreve no canal pra não perder nenhum desafio. E aí vamos lá, porque ninguém aqui tem tempo a perder, né? Então vamos saber com urgência quais são esses 3 erros que você não pode cometer de jeito nenhum. O primeiro erro de todos é colocar coisas demais, coisas em excesso no seu planejamento. Isso é errado por vários motivos. Além de ser impossível realmente fazer tudo, né? É por isso que cada coisa tem o seu momento para ser feito. Ter uma lista enorme de coisas para fazer traz ansiedade, desespero, aquele sentimento de você congelar diante do seu turbilhão de tarefas. Então, se você coloca tudo na mesma lista, dá aquele pânico, aquela trava, porque você nem sabe por onde começar. Então, se você realmente tem muitas tarefas e precisa ali de alguma ordem, o que eu aconselho a fazer? E é o que eu tenho feito nessas últimas semanas. E assim, me salvou. Eu tô amando fazer isso, amando, tá dando muito certo. Eu coloco uma lista geral ali, uma caixa de entrada, e lá eu coloco tudo que tem pra fazer, tudo mesmo. No Tic até tem essa lista, caixa de entrada. Lá eu coloco tudo, e aí eu ordeno essa grande lista na ordem de prioridades, né? As mais urgentes, assim, pra data de hoje, o resto eu vou deixando pros outros dias, mas eu deixo tudo na ordem de prioridade. E aí eu puxo as 2 primeiras prioridades para a lista hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Então eu tenho 2 listas. Essa lista geralzona com absolutamente tudo que tem pendente. E a lista do dia, que tem 2 coisinhas, que são as primeiras daquela lista geral. Sempre na ordem de prioridade. Então, antes eu tinha uma lista grande com tudo, me atrapalhava muito porque eu congelava. Eu deixava meio dividido, eu deixava assim, hoje, essas 2 coisinhas, mas logo embaixo tinha todo o resto, então eu ficava vendo ali o tempo inteiro. Mesmo não sendo para hoje, eu ainda assim dava aquela congelada, aquele desespero. Então eu passei para uma outra lista em outra aba que eu não consigo nem ver. Então eu só vejo as 2 de hoje. E, gente, fluiu tão melhor, foi tão bom, foi tão maravilhoso, porque aí ao invés de eu ficar lá olhando as 15, 20 tarefas, sem saber por onde começar, e todo mundo eu sei que faz isso, aí olha ali e sai, qual que eu faço agora? Será que é essa? Aí acho que não, acho que é essa. Perdeu tempo, né? Eu fazia aquelas 2 na ordem que elas estavam, era muito mais tranquilo, ao invés de sentir que eu tinha um dia totalmente tumultuado e difícil, eu olhava lá, tem isso aqui pra fazer, vou fazer, agora tem isso e pronto. Aí eu fazia aquelas 2, depois eu puxava mais 2. Então, fazer isso me economizou muito tempo, me deixou muito mais tranquilo, e foi aí que a rotina começou a fluir. E aí sim eu vi aquela lista grande de pendências realmente sendo resolvida mesmo, mais do que colocar tudo ali, querer resolver tudo no mesmo dia, não dava certo. Então, às vezes, quando eu colocava 20 coisas na lista, eu fazia 3 e sofria o dia inteiro. Depois, quando eu comecei a ter 2 coisas na lista, eu comecei a resolver 15 tarefas e parecia que o dia estava muito mais fácil do que estava antes, quando eu fazia só 3. Então, assim, salvou minha vida. E aí, o segundo erro é para quem tem aqueles planners enormes, cheios de informação, quer usar 100% das funções de um aplicativo de gerenciamento de tarefas, aquela coisa toda, que é demorar demais para escrever a sua tarefa, né? Você quer usar todos os tipos de etiqueta, colocar o seu humor do dia, o nível de dificuldade da tarefa, todos os itens de todas as funções do seu aplicativo. E aí começa a demorar demais para uma atividade de simplesmente anotar a tarefa. E aí o que começa a acontecer? Você para de anotar. Porque cada vez que você fala, tem que anotar que eu tenho que revisar a petição tal, tem que colocar todas as etiquetas, todos os alarmes, todos os lembretes, todas as funções. E aí, não, deixa, depois eu faço isso. E aí você não anota e perde o hábito de anotar. Então, se chega uma tarefa, você já está ali no seu turbilhão de demanda, você não vai parar para ficar 10 minutos simplesmente anotando que chegou mais uma coisa para fazer, né? E aí,
como você acha que para anotar tem que fazer tudo isso, você, para não perder tempo, não anota, mas acaba esquecendo também. Então, anotar uma tarefa tem que ser uma coisa simples. Se você está apertada, com muita coisa para fazer, não dá para gastar tempo demais anotando uma coisa. Então, precisa ser realmente dinâmico. Então, foca ali no básico. Anota, nem que seja resumido, porque depois você vai voltar lá e anotar com mais detalhes quando puder. Mas, pelo menos, já vai ter uma anotação ali te lembrando do que fazer e a coisa não vai ficar perdida. Quando eu tô no meio de muitas tarefas, assim, muita coisa, e chegam novas tarefas mesmo, eu coloco uma anotação, por exemplo, analisar a demanda do cliente tal. Só isso. E aí eu sei que eu tenho que ir lá depois no e-mail avaliar o que tem para fazer. Mas eu não esqueço que aquilo existe, porque tá lá. Então não tá anotado da melhor forma, mas é melhor do que eu não anotar de jeito nenhum e esquecer que existe, né? Então isso já resolve o caso. Então um grande erro ali no seu planejamento é você achar que precisa gastar tempo demais para anotar suas tarefas, porque aí você vai acabar ficando com preguiça, não vai anotar e aí gera o grande erro, né, a consequência desse erro, que é perder os prazos, perder as tarefas, perder as anotações. E por fim a gente chega no nosso terceiro erro, que é não colocar a sua lista de tarefas na ordem de prioridade. Então, eu falei ali, né, na primeira parte sobre jogar tudo numa grande caixa de entrada quando você realmente tem coisas demais para fazer e puxar o que tem para hoje, né? Só que se você coloca essa lista de hoje, se você não coloca a lista do hoje na ordem de prioridade, você acaba perdendo tempo pensando ali o que você vai fazer em seguida. Aí você olha para sua lista e fica lá, o que eu vou fazer? Qual que é mais prioritário? Será que eu faço isso? Será que não? Então, isso é perder tempo e abre espaço para procrastinação. Fora que quando a gente pensa no que fazer, a gente geralmente escolhe as coisas mais fáceis, que nem sempre são a prioridade, e acaba bagunçando o dia ainda mais. Porque chega no final do dia, você se ocupou o dia inteiro, mas não fez o que realmente deveria ter sido feito. Então, a lista precisa ser curta, mas na ordem de prioridades, já na ordem do que você vai fazer, para não parar e pensar o que vem agora. Então, eu faço o item 1, item 2, item 3 nessa ordem. Coloca a lista nessa ordem e siga a ordem sem parar para pensar no que fazer depois. Foca na ordem e vai de uma tarefa para outra. Porque se a gente para pensar, como eu disse, aí que a procrastinação te ataca mesmo. Então, eu gosto muito de fazer na ordem, eu acho que isso me ajuda demais. Economiza muito tempo, eu não tenho que ficar parando para pensar o que mexer, o que fazer, porque eu só enrolo quando eu vou fazer isso, então vale muito a pena. Então faça aí a sua lista com as suas poucas prioridades do dia, coloca na ordem que você sente que é a ordem de prioridades, siga a ordem que faz sentido para você, então nem pensa, só vai de uma tarefa para outra, segue ela e aí você vai ver o tanto de tempo que você vai economizar. Esse é o desafio dessa semana, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso com o seu planejamento, fugindo desses 3 erros. Vem comigo!